Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separa as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 242 e minguando até 1048 dias, 13 de agosto de 2024. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinalize o vídeo. Se confiar nessa voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Formação da direita falsificada, consciente. Esse blog diário é muito interessante, peço a vocês que acompanhem tudo, certo? Vou fazer ele em partes, né? E vocês acompanhem tudo que está sendo dito para que vocês não percam nada o que está soando sobre essa voz, certo? Para que a gente possamos alinhar as nossas expressões junto e para que nós também não sejamos essa vítima social, né? Que todo mundo hoje em dia se tornou uma vítima dessa ideia, né? Deste governo que vem muitas das vezes nos responsabilizando, digamos assim, porque na verdade a responsabilidade ela se aplica no espaço de cada um. Só que como as pessoas não sabem disso, elas procuram alguém para culpar, para sobrecarregar. Isso pode dar certo, né, desde que esse corpo seja consciente, né? Digamos assim, porque para os corpos inconscientes ele vai levar atos consequentes no corpo por não saber relacionar à sociedade, ok? Fiz esse gráfico muito bonito, meu menino fez esse gráfico para mim, né, fazer uma leitura sobre do que vai ser dito, né, dentro desse blog diário, ok? Então vamos lá. O reino, ele é um só, certo? O reino é um só. E quem é o reino? Cristo. Aí você se pergunta, quem é Cristo? É corpo emocional? Não, não é corpo emocional. Não é. Nunca vai ser corpo emocional, tá? Então aprendemos isso já, Deus de já. Aí este reino ele vai dividir em dois grupos. Um grupo da direita representando, né? Um grupo da direita e o grupo da esquerda. Dois grupos. Um da direita e o outro da esquerda, certo? E a direita, quando a gente falamos de extrema direita, ela vai representar um globo original, da origem de Deus, um globo original, por exemplo, a palavra da vida, toda a origem que hoje nós estamos desabitados dela, toda a origem de Deus que é Espírito hoje, esse vai representar a extrema direita. Todos nós temos dentro do nosso interior uma extremidade de origem de tudo aquilo que Deus criou, o homem perfeito no paraíso. Do outro lado, nós temos o grupo da esquerda. Este grupo da esquerda, ele gera muita complexidade. Por quê? Ele vai se dividir entre o bem e o mal. Esse daqui não tem divisão para ele. Mas aqui, quando Deus vai aplicar a ciência sobre o corpo, ele vai se dividir em
bem e mal. Então, os corpos vai cair na divisão de bens por causa do mal. Por causa do mal. É bom vocês entender isso desde já. Então, extrema esquerda vai representar tudo aquilo que é origem para o relacionamento social, certo? De uma forma, aqui nós vamos estar a consciência do relacionamento social, e do outro lado de cá nós temos a consciência da origem de Deus, que é a palavra da vida. E por isso que nós chamamos de extrema, porque eles estão agrupados, eles estão se divididos em dois grupos. Um, a origem de Deus, e outro para o relacionamento social. Do lado de cá é a glória de Deus, o poder de Deus. Do lado de cá, se ele estiver aplicado no corpo, ele vai explicar os atos do corpo, desse corpo, ok? Ele vai se explicar os atos desses corpos. Mas do lado de cá, ele vai representar a origem de Deus. Do lado de cá, ele vai representar o atos do corpo. Mas, se ele não estiver representando o atos do corpus, ele vai ser Cristo. Aí, o relacionamento social tem que ser gloriado com Cristo, na glória dele. O que é ser gloriado com Cristo? O homem tem origem, é a palavra da vida, e forma consciência para esse corpo, e relaciona a verdade à sua sociedade. Então, ele está sendo gloriado com Cristo. Muito bem. Então, a extrema da esquerda ela vai ter uma complexidade, e dessa complexidade, a extrema esquerda é a extrema esquerda se divide em dois atos. Atos consciente e atos inconscientes e atos conscientes, certo? Geralmente tem um S aqui, vamos colocar bonitinho aqui, certo? Um S aqui, um S aqui. Ou seja, atos conscientes e atos conscientes. Atos inconscientes e atos conscientes, ok? Os atos se dividem em duas línguas. Aí, os atos eles vão se dividir em mais duas línguas, certo? E essa língua, aí sim, ela vai tomar aqui a emoção do corpo. Essa emoção, ela pode ser uma emoção negada, ela pode ser inconsciente, certo? Então, se essa palavra da vida estiver sendo negada, ela vai ser inconscientemente, ela não vai ter consciência disso. E aqui, o atos consciente, ele pode negar o relacionamento social de propósito, mesmo tendo a consciência. Ele vai ter consciência da extrema direita e a extrema esquerda, ele vai ter ciência sobre isso. Então, se eles têm ciência, eles vão trabalhar isso dentro da sua sociedade, ok? Aí ele vai se dividir em atos. Os atos ele vai dividir em palavra da vida e relacionamento social. Vai dividir assim, as duas línguas vai dividir assim, em palavra da vida e relacionamento social. Uma língua para palavra da vida e outra língua para relacionamento social. Isso aí, muito bem. Maravilha. Esse desenho aqui, eu coloquei ele aqui, um homem, né, fazendo uma expressão para um carro, porque o carro, hoje, aqui é objeto e matéria, certo? Eu podia colocar aqui já de uma vez, porque isso é interessante. Objeto, matéria, porque nós vamos falar sobre isso. Porque nós vamos falar com essas duas expressões, matéria que se movimenta para o objeto e objeto que se movimenta para a matéria. De uma forma, a gente podemos dizer, né, a gente olhando daqui para lá e eles olhando de lá para cá, certo? E nesse meio tempo vai ter alguma coisa no meio desses dois raciocínios, desses dois pensamentos, de quem está olhando e de quem está vendo. É mais ou menos essa ideia. Aí você vai ver que no meio desses termos
vai nascer várias cumplicidades, boa ou ruim, vai estar no meio. Então, vamos começar, né, esse blog diário, né? Obrigado a vocês que estão acompanhando. Quero dizer que sem as suas sem as suas colaboração não é possível, né? Engasguei para falar, mas está tudo bem. Não é possível, certo? Um corpo ele precisa dessa fama, sendo ele bom ou não para fazer esse trabalho, nós precisamos de uma certa forma ser reconhecido socialmente, tá? Ninguém na sociedade que fique apagado pode fazer um trabalho social. Da mesma forma que eu dependo de vocês, vocês dependem de mim, e é assim que Deus quer que a gente faça, que nós ajudemos um ao outro, ok? Peço a vocês que acompanhem para que não seja mais uma vítima social. Formação da direita consciente. Nem todos os corpos que se diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Primeiramente, vamos conhecer isto em parte, e que, quando nós invocamos o reino, invocamos e da mesma forma os corpos de Cristo e não o Cristo. E se invocamos os corpos, eles não é o reino, e sim céus, certo? Você compreendeu para onde que está o reino dos céus? Eles estão ligados aos corpos, porque Deus, ele não tem céus, ele tem céu. O céu de Deus é o globo, é o reino, é o Cristo, é todos os corpos, toda a criação de Deus. Aí quando nós falamos céus, ele já está se dividindo em partículas de corpos que estão em movimento. E esses corpos, eles podem dividir os seus atos em bons e ruins, consciente, inconsciente e conscientes, ok? Os céus, ele é uma unificação dos corpos de Cristo para globalizar este reino. E sendo assim, podemos conhecer rapidamente que o reino, ele mesmo é a ausência dos céus, pois ambos estão desalinhados das vossas origens e que aplica o reino. O reino, ele explica o Cristo, tá? O reino, quando ele é verdadeiro, ele vai explicar o Cristo apenas. Ok? Primeiramente, vamos falar e diretamente um reino, e sendo este o reino é Cristo, e ponto final. Agora sim, vamos falar dos céus. Os céus, eles não se dividem, eles são divididos em dois grupos, um para a direita de Cristo e representando a consciência de Cristo. E esta consciência, ela não vai aplicar a palavra da vida, pois a palavra da vida, ela representa uma emoção do corpo. E com esta causa, vamos nomear este reino com o nome de extrema-direita, pois este mesmo está inserido em um grupo de corpo que se movimenta para o Cristo. Esta ideia de extrema direita, o que eu quero dizer? Nós, como cidadão comum, a gente representa uma só emoção. Quando nós estamos inseridos em grupo, nós deixa essa emoção, ela vai se tornar inválida. Para quê? Para elas formar um grupo. Então essa emoção ela vai ficar neutra. Quando a pessoa ela quer lutar com a sua sociedade, automaticamente ela vai perder, porque não é a vontade de um corpo que vai prevalecer, mas sim a vontade de todos que estão unidos dentro daquele grupo. Todos os grupos, ele é essencial para explicar toda a extremidade da direita.
quando ele aplica no espaço de corpo, ele é a palavra da vida. Saiu da palavra da vida, ele já não é mais palavra da vida, então ele vai representar todo o grupo, extrema direita. Extrema direita hoje ele é espírito, Aí você vai dizer, se eu quiser, por exemplo, se ele é espírito e se eu quiser relacionar o meu irmão corpo a corpo, então eu tenho que transformar esse meu espírito em palavra da vida e dar uma consciência verdadeira para o relacionamento social. Mas isso hoje em dia é impossível, porque nós estamos em conflito, nós estamos inseridos em um reino, e este reino dividido entre a extrema direita e a extrema esquerda, cada um vai ter a sua ideologia. Tem ideologia para a palavra da vida, os atos e emoção, tem ideologia para esse relacionamento social, esse extrema direita e esta relacionamento social. Tem ideologia que se aplica em todas as formas, ok? Então nossos corpos, eles se tornam, nesse tempo de guerra, ele é totalmente espiritual, ok, irmão? Não tente relacionar a sua emoção diretamente nesse tempo que as coisas estão se resolvendo. Deus está trazendo o juízo, e quando Deus trazer o juízo para nós, nós já vai sabermos como relacionarmos nossos irmãos. Então tenha paciência para que as coisas fiquem clara, para que as coisas venham a trazer a nosso corpo uma consciência dele, dessa origem divina, ok? Ok. Agora sim, vamos falar de um outro grupo de reinos, e sendo esse mais específico de Cristo. Os corpos, eles se dividem em mais dois, uma direita e representando a palavra da vida, e outro para a esquerda desta vida, e sendo que a vida, quando ela vê, é nu. Esta representa a origem do corpo. O que eu quero dizer? Quando você não tem maldade, você não tem uma ideia de relacionar, nenhuma ideologia, você está fazendo um relacionamento direto, corpo a corpo, então você está limpo. Você não tem ressentimento, você não tem mágoa, você não tem angústia, você não tem tristeza, você não tem nada. Você vai relacionar. Até mesmo para você relacionar um interesse. Eu quero isso, pronto, acabou. Ah, mas você é egoísta, você... Deixa os outros falar. Você quer, você não estava levando prejuízo a ninguém, você trabalha, conseguiu. Irmão, você pode querer tudo, desde que você trabalhe para conquistar. No meio da sociedade, como está conflito, eles criam ideologia até mesmo para uma coisa que é da sua vontade, aquilo que Deus desperta em você, para você querer, para você sonhar, para você buscar, porque hoje em dia os nossos desejos, eles estão inseridos em trabalho social. Porque quando nós despertamos essa ideia de nos produzir dentro da sociedade, automaticamente Deus está atingindo o povo, e dessa ideia que Ele está atingindo o povo, nós também vamos sendo realizados junto com Deus. Deus se realiza em nós através dos sonhos, os sonhos que vêm sobre nós. Né? Muitos cidadãos, trabalhadores conscientes, eles não têm sonhos, ele deixa tudo na mão de Deus e procura ver a vontade de Deus primeiramente, porque quando essa emoção vem contra a vontade de Deus, esse sonho desperta de alguma forma equivocada, ela vai gerar atos consequentes por corpo, da mesma forma, tá? Não pense... Então, tudo tem que fazer nos seus devidos lugares, no seu tempo, tudo tem o tempo de Deus, ok? As coisas vão se resolver, e nós temos que ter paciência sobre tudo que nós desejamos, para que esse nosso desejo não venha interferir no plano direto de Deus, de Cristo e de Deus. Ok, agora sim, vamos falar da extrema esquerda, ou seja, falamos do primeiro, né, que o primeiro grupo, que é os corpos de Cristo. Agora vamos falar da extrema esquerda. A extrema esquerda, ela vai representar todos os corpos,
e sem exceção de corpos, certo? Quando a gente falamos de todos os corpos automaticamente ele vai cair direto no relacionamento social, né? E aqui, quando ele estiver no relacionamento social, palavra, vida, corpo. Quando ele estiver aqui no relacionamento social, corpo e palavra, ele já vai cair diretamente no relacionamento social. Aí, todos os corpos, extrema esquerda. Aí, daqui para lá, palavra da vida, extrema direita. Daqui para lá, né? Corpo e palavra, extrema esquerda, ok? E assim que as coisas se dividem na consciência de Deus sendo o próprio Cristo, ok, irmãos? Nossas vidas, nossa origem estão divididas com o relacionamento social. Eu acho isso muito interessante, maravilhoso. Vê, irmão, como que as coisas é bonita, né? Não é legal isso? Tudo muito interessante. Acompanhe tudo e vocês vai deixar de ser uma vítima social. Vou fazer mais uma segunda parte. Peço a vocês que acompanhem tudo que está sendo dito, ok? Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separa as nossas consciências entre a vida e a morte.